fale somente a verdade. O texto áureo encontra-se em Êxodo 20:16, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, é o 9º mandamento. Temos o texto bíblico básico que fica lá em Provérbios 14, a partir do versículo 2 ao 8 e o versículo 25, que diz assim: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que desvia de seu caminho despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio perseverá-lo-ão. Não havendo, pois, o celeiro, fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha. Para o prudente, conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Versículo 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Amém? Os objetivos dessa lição, nessa manhã, são que nós possamos entender que o falso testemunho perante a autoridade é crime de perjúrio, ou seja, juramento falso diante de um juiz. Compreender que a mentira é grande aliada de todos os tipos de pecado. E, na conclusão, que o mentiroso é réprobo aos olhos de Deus, pois tem como pai o diabo. Vamos começar aqui pelo tópico 1. Na verdade, no comentário, a palavra introdutória diz que o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, refere-se em primeira instância a um tribunal de justiça, onde pesa o testemunho a favor ou contra alguém. Esse mandamento tem por finalidade inibir a prática da mentira e do perjúrio. Como eu falei, perjúrio é você falar, mentir diante de um juiz. Amém? Tópico 1. O falso testemunho. O falso testemunho intenciona prejudicar alguém. Ele é proferido por alguém que não é sensível à honra alheia e não se preocupa com o alcance destrutivo que o falso testemunho tem. Isso está lá em Provérbios 26, quem puder abrir. Provérbios 26, versículo 28. Provérbios 26, 28, que diz assim: a língua falsa aborrece aquele a quem tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. O falso testemunho macula o bom nome, ou seja, o nome da pessoa é como se fosse a reputação dela. Biblicamente falando, muitos nomes carregavam significados relativos à personalidade das pessoas. Jacó, cujo significado era suplantador, teve um histórico de engano e mentira. Isso está relatado lá em Gênesis 27, do 19 ao 30 e o 36, se você puder ler. Contudo, depois do encontro transformador que teve com Deus, seu nome foi melhorando, passando a se chamar Israel, aquele que luta com Deus. Deus, ele preserva o nome dele, e ele nos alerta sobre o perigo do falso testemunho. Porque o falso testemunho, ele traz consigo a difamação, a calúnia, que porventura é crime. Tem um artigo, é o artigo 138, que é de difamação, artigo 140 é de injúria, que traz danos horríveis a quem comete esse crime. Lógico que tem algumas
algumas coisas, né, que falam a respeito desse crime, mas é de 2 a 6 meses de prisão, fora a multa. Então, o Senhor ele nos alerta sobre isso, né, que o falso testemunho traz consigo difamação, calúnia, injúria, malícia, o insulto, a ofensa e pode acabar em ódio mortal. Muitas pessoas podem até morrer por conta de um falso testemunho. Então, isso é muito perigoso, isso é muito sério. O Senhor reprova. E assim, ao longo da vida... Posso fazer uma observação? Pode. Você falou das leis e mesmo quando a pessoa está falando algo de você, que você fez errado, te caluniando, e realmente você fez, isso mesmo também pode assim, entrar no artigo. Sim, exatamente. Verdade. O Código Penal ele é bem claro com relação a isso. Então, gente, essa colocação que a Juliana fez é muito importante. Mesmo que seja verdade, a pessoa não tem o direito de, vamos supor, de sair espalhando, de sair falando para ninguém aquele assunto. Isso é muito sério. Se você puder depois dar uma lida nos artigos, que você vai entender um pouquinho o que esses artigos dizem. É muito sério mesmo quando você pega e o Senhor diz que é pecado, um dos mandamentos é não tomar o nome de Deus em vão. Então, ninguém gosta que seu nome seja tomado em vão, na verdade. Né? Deus não gosta e nós também não gostamos. A pior coisa é quando alguém toma o seu nome em vão e fala, ainda que seja verdade, mas que fale algo que... Porque tem aquela verdade assim, isso daqui, já vamos entrar num outro tópico, que é do falso testemunho. Um amigo vai ser promovido no seu trabalho, mas você sabe algo dele que é verdade, mas aquele algo que é verdade pode vir a prejudicá-lo, entendeu? Então, assim, nós não temos esse direito, de falar, ainda que seja verdade. De sujar a honra da pessoa. De sujar a honra da pessoa, porque ainda que seja verdade, você vai prejudicá-lo, tá? E aí isso entra já no tópico 1 do 2. O primeiro foi o falso testemunho, fala de Jacó. Muitas das vezes, nós, seres humanos, isso eu falo para mim, primeiramente, lógico, porque essa aula primeiro falou muito comigo, porque quem nunca falou de ninguém, né? Todos nós, em algum momento da vida, já falamos de alguém e o Senhor reprova completamente isso. Então, primeiro eu falo para mim, e nós, seres humanos, temos a mania de colocar rótulos em pessoas. Então, às vezes a pessoa errou um certo tempo lá atrás com você, se redimiu, mas ela fica com aquele rótulo, sabe? Ela fica com aquele rótulo lá na frente. Fulano é isso, fulano é aquilo, sendo que ela já se redimiu. Assim como foi com Jacó. Jacó, ele tinha um nome que era enganador, mas depois que ele teve um encontro ali com Deus, ele mudou. Porém, de repente, quem o tinha conhecido lá atrás, como o irmão dele, quando se encontrou com ele, veio cobrar uma dívida de lá de trás, sabe, que ele já tinha se redimido. E ele pagou por isso, né? Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Ainda que o Senhor nos perdoe, a consequência ele não vai nos isentar. Então, assim, os efeitos do falso testemunho. Por conta da difamação, pessoas perdem empregos, outras perdem amigo e até a própria família. Os interessados em extorquir pessoas dos outros se valem desse expediente para a obtenção de alguma vantagem financeira. Algumas tentam derrubar os que ocupam uma função privilegiada em diferentes posições na sociedade, inclusive na igreja, por meio da difamação, plantando contenda entre as pessoas. E lá em Provérbios 6, versículo 16, essa palavra é muito forte, eu acho que a gente tinha que ler ela todo dia, porque é uma palavra que o Senhor ele fala que ele abomina aqueles que fazem contenda entre os irmãos. É uma palavra que, assim que eu comecei a ler a lição, eu tenho tentado ficar meditando nela ali, porque nós precisamos nos policiar. E diz assim, Provérbios 6, versículo do 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal.
testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então o Senhor, ele abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. E eu quero falar uma coisa nessa manhã, que nós, todos nós, você que está assistindo, eu, que nós nunca venhamos a julgar alguém pela fala de um outro alguém. Deixa a pessoa conhecer quem é, ainda que a pessoa seja boa ou má, não sei, na sua concepção, mas deixa cada um conhecer pelos seus próprios olhos e tirar suas próprias conclusões, ainda que seja errado. Mas nunca devemos julgar ninguém pela fala de um outro alguém. Amém? Então, no 3, 1 do 3, as fontes do falso testemunho. Falso testemunho pode ter origem em algum ressentimento contra alguém. Pode também nascer de uma inveja ou da influência de pessoas que tenham por hábito falar mal dos outros. Por isso, na Bíblia está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes. Além disso, as Escrituras advertem que não se fale mal de ninguém. Isso está lá em Tiago 4, 11. Eu quero pedir mais uma vez para que você abra a sua Bíblia. Vamos manusear a Bíblia. Escola dominical é para que possamos aprender a manusear a Bíblia. Então, nesses versículos que a revista nos indica, o ideal é você pegar a Bíblia, ir lá, abrir, ler o versículo. Assim você vai aprendendo a manusear a Bíblia da forma correta. Então, lá em Tiago 4, 11, diz assim. Você que ainda está procurando na sua Bíblia, quero te lembrar que os kits da Santa Ceia já estão liberados. Venha, busque seu kit, não deixe de vir. Pegue seu kit para que você possa ceiar mais tarde comigo. Eu creio que vai ser uma bênção. Tiago 4, versículo 11, diz assim: Irmãos, não falei mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Mais uma vez o Senhor falando para nós que não devemos falar mal dos nossos irmãos. Amém? O 12 completa aí, né, Fábio? Só para poder Sim. acrescentar. O 12. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Isso. Porém, quem és que julgas alguém? É verdade. Ou quem diz em outras palavras, quem é você para poder julgar o teu irmão? Para julgar. Isso mesmo. E aí a gente pode pegar e ir naquela passagem da mulher adúltera, né? Sim. Quando levaram ela até Jesus ali, Jesus estava machado, escrevendo na areia, e Jesus vira para eles e fala para eles: quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, quem eram eles para poder estar acusando ela de algum pecado? Não é verdade? Isso aí. E a palavra também diz que nós devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Se todas as vezes que eu, você, abrir a boca para falar mal de alguém, você pensasse: e se fosse comigo? Será que a gente faria? Isso é muito sério. Que nós possamos refletir nessa manhã a respeito dessa aula. E porque o falso testemunho é muito sério, irmãos. É muito sério mesmo. Tem pessoas presas por causa de um falso testemunho. Sabe? Tem pessoas pagando por um crime que não cometeu por causa de um falso testemunho. Porque, sei lá, alguém confundiu ele com a pessoa, não tem certeza, foi lá e falou que era a pessoa e a pessoa foi presa. E aí? Às vezes nós achamos que, não é nada demais, mas é muito sério. Isso também, fora as feridas que você causa, né? Dentro da pessoa. Aquelas coisas que ficam ali dentro, por situações. Eu já tive caso na minha família, assim, de uma pessoa ter sido acusada de uma coisa que não fez, entendeu? E essa pessoa não tinha feito aquilo e ninguém acreditou que ela não tinha feito. Então, foi uma situação muito ruim para quem sabia que ela não tinha feito e para aqueles que estavam acusando, porque depois que foi descoberto que ela não tinha feito aquilo, que essa pessoa não tinha feito aquilo, criou um transtorno horrível, entendeu? E tem muitas coisas que nós conseguimos redimir, mas nem tudo. Às vezes aquilo ali vai ficar no coração daquela pessoa por anos.
e ela se torna uma pessoa, às vezes, desconfiada de tudo e de todos, achando que todo mundo vai fazer isso, né? Que todo lugar que ela for, isso vai acontecer. Então, isso é muito sério. Tá bom? Às vezes, nós não queremos ser indelicados, não cortamos assuntos que não convém falar. Porém, nós precisamos pôr fim a esse tipo de assunto. Tipo de assunto que venha difamar alguém, que venha falar de alguém. O tópico 1 do 4, os impactos da calúnia. Antes de falar dos impactos da calúnia, eu quero falar sobre o real motivo. O que nos leva a caluniar alguém? Como nós já falamos aqui. Os impactos, assim como do falso testemunho. Uma pessoa pode ir presa, pode perder sua família, podem ser destruídos lares, podem ser destruídos casamentos por causa de falso testemunho, de calúnia. Mas o que nos leva a fazer isso? O que nos leva? Aqui, o escritor fala sobre o caso de Eva. Deus deu uma ordem a Adão dizendo que não era para comer do fruto e se comesse ele ia morrer. A serpente, sorrateiramente, chegou até Eva e falou: vai morrer nada. Come lá, não vai morrer nada. Deus disse que vai morrer, não vai morrer nada. Verdadeiramente não morreram naquele momento. Não foi uma morte fulminante. Porém, a morte entrou no mundo através do pecado. E isso está lá em Romanos 5, 12, que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecam. E nós não fomos preparados para morrer, o Senhor não fez o homem e a mulher para morrer. Por isso que nós temos tanta dificuldade em aceitar a morte. Na verdade, nós não aceitamos. Nós passamos pela morte, quando perdemos alguém, nós não aceitamos. Isso tudo é por conta do pecado. Tem também a morte espiritual. Que a pessoa fica, como diz lá em Apocalipse, tem a aparência de que vive, mas que está morto. E o morto ele não ouve, o morto ele não sente, o morto ele não interage, ou seja, por causa do pecado. Então devemos tomar muito cuidado na questão da calúnia. Além disso, a calúnia é destrutiva, porque se baseia na mentira. E quando se trata de um fato real, sem envolver mentira, o comentário é também pernicioso e difamatório. Ou seja, pernicioso, que faz mal, que prejudica. É muito sério isso, irmãos. Eu confesso para vocês que eu refleti muito nessa lição. Como eu falei, quem nunca falou? Quem nunca falou algo? Quem nunca repassou uma história que escutou de alguém? Então, espero que a partir desse momento eu e você não façamos mais isso, não cometemos mais esse pecado, porque o Senhor não aceita. Ele abomina, na verdade. 2. A mentira. Falar sobre mentira é adentrar um campo minado, onde todos os tipos de pecados se encontram. A mentira é grande cúmplice de grande parte das transgressões. Ela nasceu na mente do diabo, por isso ele é o seu verdadeiro pai. Lá em João 8:4, o Senhor nos diz. João 8:4. Não deixe de buscar o seu kit da Santa Ceia. Estaremos aqui esperando por você. João 8, versículo 4. 44, desculpa, irmão. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem mente não é filho de Deus, é filho do diabo. Temos que tomar cuidado com as mentiras que chamamos mentira branca. Quando às vezes acontece uma situação ou nos atrasamos para um compromisso, inventamos uma desculpa. Isso é mentira branca. Chamam de mentira branca, né? Mas é mentira de qualquer forma.
Então não devemos falar mentira de modo algum. É igual quando alguém liga na tua casa, e aí nós que somos mãe e pai, e manda o filho dizer que a gente não está. Isso daí não é correto diante de Deus. Não é correto. Ou quando você esquece um compromisso e diz que recebeu alguém na sua casa, ou que teve um imprevisto e você não teve imprevisto nenhum. Você não quis ir e não teve coragem de falar para a pessoa que você não queria ir. Entendeu? Então, que possamos refletir acerca da mentira. A mentira não vem de Deus. A mentira dos patriarcas. Abraão, certa feita, chegou ao Egito, disse que Sara era sua irmã. Na verdade, ela era minha irmã. Porém, não era essa a intenção que ele queria passar. E ali, o Senhor feriu a Faraó, impedindo de tomar Sara, que era formosa à vista. Ao tomar conhecimento do fato, o rei do Egito se indignou contra Abraão e o expulsou de lá, em Gênesis 12:19. Ou seja, o Senhor impediu que Faraó tomasse Sara por mulher. Porém, Abraão mentiu. Abraão é o nosso pai da fé, é o homem a qual tinha uma aliança assim tremenda com Deus, mas isso não impediu que ele cometesse esse pecado. E lá na frente, teve a mentira de Isaac e Jacó. Isaac repetiu o mesmo pecado de seu pai. Ele apresentou a sua engerada, ele apresentou a sua esposa Rebeca como sua irmã, mas por um ato flagrante em que eles foram apanhados brincando, Abimeleque, rei dos filisteus, chamou Isaac e o repreendeu por haver mentido para ele. Mentido para ele. Ou seja, passou de uma geração para outra. Esse também é o grande perigo. Como eu falei, da questão interna, da questão de coisas que ficam dentro de nós. E de pecados que os nossos pais cometeram, nossos avós cometeram. Pode chegar uma hora lá na frente que às vezes você nem sabia, mas aquilo já é uma maldição da sua família. Uma maldição da família. Como tem famílias que as mulheres, a maioria das mulheres são assim solteiras, não é às vezes por culpa da mulher, às vezes é uma coisa que já vem de família, lá atrás, aconteceu na casa de uma, acontece na casa da outra, e isso vai sendo levado, não é porque aquela mulher fez algo errado, ela pecou, não. Às vezes é uma coisa que está vindo lá de trás e nós não sabemos. Como tem pessoas que se viciam em drogas, como tem pessoas que se viciam em bebida, às vezes isso vem lá de trás, vem da família, o pai bebia, o avô bebia, aí o filho bebe, o filho do filho bebe, e assim vai indo de geração em geração. Assim aconteceu na mentira. No caso de Abraão, Isaac. Abraão fez, Isaac fez, e aí você vai vendo que vem uma chuva de coisas lá na frente. A mentira de Jacó, Abraão fez, Isaac fez, e Jacó fez. Jacó parece ter acumulado esse traço do pai e do avô, e se tornou um homem mentiroso também. O texto bíblico dá-nos ciência de que ele enganou o pai, o irmão e o sogro. Lá em Gênesis 27:8, quando ele engana, junto com a mãe, Alice, passando pelo irmão, para receber a bênção do pai. E lá na frente ele passou uma situação e ele foi enganado pelo sogro dele. Trabalhou vários anos, 7 anos, depois teve que trabalhar mais 7 pela esposa. E na hora de receber, ele recebeu a irmã dela, que por sinal diziam que era muito feia. Então, ele pagou pelo erro dele. Ele pagou. Nós temos que entender que o Senhor ele nos perdoa, mas ele não nos isenta da correção. E a Bíblia também diz que ele corrige a quem ele ama. Então, se ele corrigiu, é porque ele ama. Agora eu vou falar sobre uma coisa que são as mentiras de emergência. Devemos tomar muito cuidado com isso. Mentira de emergência. Deus não nos autoriza a mentir assim. Vai sempre mentir. Não, foi uma emergência. E às vezes nem é. A mentira de emergência aqui no caso de Raabe, que ela disse que os soldados não estavam na casa dela quando eles estavam escondidos.
Foi uma mentira de emergência. Por quê? Porque preservava a vida. E aqui na palavra fala sobre conflito axiológico. Ou seja, quando dois valores se chocam, prevalece o maior. E o valor maior a ser prevalecido aqui era a vida. Ela fez isso por causa da vida e porque aquilo tinha um propósito. Eles iam invadir Jericó. Então, se ela falasse que eles estavam lá, acabaria com todo aquele plano da invasão. A mentira que ela estava cometendo não era correta. A gente não está dizendo que era certa. Porém, entrou nesse conflito axiológico, que é quando dois valores se chocam. Isso é uma exceção, não pode se tornar uma regra. Isso não pode ser uma coisa que vai acontecer sempre, toda hora, não é. Aconteceu também no caso das parteiras do Egito, lá atrás, quando elas mentiram, dizendo que quando elas chegavam nas casas das hebreias eram mais espertas e já tinham feito o parto das crianças, também para preservar a vida, com o propósito de preservar. Você vê que nos dois casos, o valor maior aqui a ser preservado é a vida, ok? Então não podemos usar isso como uma regra, e sim como uma exceção. Devemos tomar muito cuidado. Aqui diz, em ambos os casos, o que se vê é a mentira funcionando a favor da vida. Porque a mentira é estabelecida por Deus como algo reprovável. Por isso ele consta na lista que serve de referência ao pecado, os 10 mandamentos. Aí temos o conflito axiológico, que fala dos dois valores que se chocam. Não sei se você, de repente, pode não estar entendendo, mas os dois valores se chocaram. Você vai analisar a situação e vai ver qual é o valor maior ali, ok? No caso aqui, ou ela entregava a eles e eles morriam, ou ela, eu vou mentir, mas eles vão morrer. Não, eu vou falar a verdade, mas eles vão morrer. Mas se eu falar mentira, eu vou preservar a vida deles e vai cumprir o propósito pelo qual eles estavam escondidos. Eles não estavam escondidos, tipo, eles cometeram um crime, amém, irmãos? Cometeram um crime e aí estavam procurados pela polícia e se esconderam na casa dela. Não foi isso. Devemos tomar esse cuidado. O fulano cometeu um crime e ele estava escondido na casa dela. Ele poderia ser preso. Só que ali eles seriam mortos. Então precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Para amanhã ou depois ninguém falar que a irmã Vânia falou na escola dominical que, eu preservei a vida daquele irmão que estava foragido da polícia na minha casa e ela falou que eu tinha que esconder ele porque eu estava preservando a vida dele. O fato dele estar ali não quer dizer que ele ia ser morto. Sabemos que a pessoa vai chegar para prendê-lo, ok? Aqui nesse caso eles seriam mortos, assim como as crianças seriam mortas. A ordem era matar todos. Então, temos que ter esse cuidado. E fala também sobre a ética situacional. Diogo, colocando aqui naquele exemplo que você deu da família, de pai, de filho, de mãe, aí ele coloca que essa hereditariedade só se quebra com o sangue de Jesus, com relação a bebidas, prostituição. Michele super feliz que o som que estava na porta da casa dela terminou e ela conseguiu chegar aqui com a gente, acompanhar a EBD. E a Luciana Campos também completa que o que o homem plantar, isso ele colherá. Tudo o que fazemos tem um retorno e com a mentira não é diferente. Pessoal participando. Amém, pessoal, é isso mesmo. Que o Diogo falou aí, que a Luciana falou, que só com o sangue de Jesus mesmo, só Jesus que pode quebrar todas as maldições que ao longo da vida nós carregamos, né? E é muita coisa, irmão. A gente acha que não, acha que é bobeira. Eu tenho um exemplo muito forte disso na minha vida. Quando eu era criança, meus pais bebiam muito, brigavam muito. E eu ali cresci, sempre quis ter a minha família, mas eu sempre falei, não, eu não vou ser como meus pais. Eu não vou beber, na minha casa não vai ter briga. Eu cresci com isso.
O que aconteceu? Uma certa vez, uma certa época da minha vida, antes de eu me converter, a minha vida estava exatamente como a dos meus pais. Ou seja, inconscientemente eu estava cometendo o mesmo erro deles, e a qual eu abominava, eu sabia que aquilo tinha me feito coisas horríveis, porém lá na frente eu cometi. Porque aquilo estava no meu inconsciente, aquilo estava no hereditário da minha família, entendeu? Porque muitas pessoas vivem assim, muitas famílias, e na minha não era diferente. Eu passei por isso. Estou falando porque eu passei. Às vezes você vive uma situação dentro da sua casa que você diz, eu não vou repetir. Eu não quero isso para a minha vida. E inconscientemente, lá na frente, quando você vê, você está repetindo. Às vezes até pior. Então isso é muito, muito sério. Ok? Muito boa a colocação. E sobre o que a Luciana falou, né? Como eu falei, nós pecamos, o Senhor nos perdoa, mas Ele não nos isenta das consequências dos nossos atos. E aí as pessoas acham que Deus me perdoa. Ele perdoa sim. Ele perdoa sim. Muitas vezes Ele age até de misericórdia. Nós muitas das vezes não temos o castigo a qual deveríamos ter pelos nossos atos. Porque a misericórdia de Deus, ela te livra de muita coisa, mas o Senhor não isenta você da consequência. Então nós devemos refletir muito nisso. A consequência às vezes poderia ter sido pior, entendeu? Não estou contradizendo aqui não, estou dizendo que a consequência poderia ser pior, porém não foi por causa da misericórdia de Deus. Aí um exemplo que a gente tem disso, do que a gente vê na televisão, de que pessoas matam as outras e saem em liberdade. Mas por quê? Porque são entre aspas, né, criminosos de primeira vez. É o primeiro crime que cometeu. Sim, então, uma lei ali, então, ao invés de pegar uma lei super pesada, porque não é reincidente, é a primeira vez, pega uma coisa básica e a gente fica indignado. Mas aquele safado tinha que não sei o quê. Não, porque é isso aí. Primeira vez, não tem reincidência. Então, assim, um exemplo que a gente vê na Bíblia, mas a gente às vezes fica com, nossa, a Bíblia é algo tão distante, algo tão antigo. E está na nossa realidade, está no nosso dia a dia, está na nossa lei. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã ainda. É verdade. E a lei de hoje é pautada na Bíblia, por mais que não pareça, é tudo na Bíblia. Verdade. Então, mais uma vez eu quero te lembrar, você que ainda não veio buscar o seu kit, estamos aqui esperando. Você venha buscar o seu kit de Santa Ceia. Hoje à noite, Santa Ceia, às 18h30. Tópico 3. A mentira no Novo Testamento. A mentira no Novo Testamento. O caso de Ananias e Safira é muito interessante. Barnabé ali havia tomado uma iniciativa de vender as propriedades, colocar o dinheiro nos pés dos apóstolos e ali seria repartido para o povo. Sendo que Ananias e Safira, aceitaram a iniciativa, porém quiseram ser espertos. Quiseram tirar alguma vantagem dentro daquilo. Venderam sua propriedade, foram aos pés dos apóstolos, depositaram metade do valor, dizendo que era o valor cheio. Sendo que Paulo, e isso está lá em Atos 5, Paulo ali ele teve um discernimento espiritual e percebeu que aquilo ali era uma ação diabólica, era uma ação demoníaca. Atos 5, abra sua Bíblia. Esse versículo está na revistinha ou é um versículo a mais que você está trazendo? Está em Atos 4:32 o que eles fizeram, ok? Mas o 5 também está. É porque na minha, não fica professor. Ok? Atos, para você entender, para você não ficar perdido, porque eu falo assim, me perdoe. Atos 4:32 fala desse caso que eles venderam a propriedade. Atos 4. Antes de você ler, 32. rapidinho.
Ah, Van, verdade, presenciei muito. Vânia e Luiz, mas Deus deu vitória. Ai, deixa eu Glória a voltar. Deus deu vitória e hoje vocês são uma bênção na Oh, igreja. aleluia. E hoje, para a glória de Deus, estão todos na presença. Glória a Jesus. Oh, glória. Deus abençoe, Van. É porque a referência ela só traz para o professor. É, a outra, né? Atos 4,32 diz assim: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés da apóstolo. Aqui não fala de amenizar. Mais um certo varão, aí entramos no 5, ok? Mais um certo varão chamado Ananias, como Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, ali os dois estavam no mesmo pensamento. Porque se ela fosse uma mulher sábia, ela ia falar: não vamos fazer isso. Mulheres precisam ser sábias. Quando nosso esposo quiser fazer alguma coisa errada, vamos avisar para ele. Tudo bem que nem sempre ele indica, mas... Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pessoal, estamos falando de Novo Testamento. Muitas pessoas acham que Deus só fulminava, matava no Antigo, e não era assim. Isso daqui é a prova de que no Novo Testamento isso aconteceu. Deus, ele é amor, tá? Mas ele também é justiça. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe: Pedro, dize-me a verdade. Portanto, dize-me. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Ou seja, ela afirmou a mentira. Ela reafirmou a mentira. Pedro ainda deu uma oportunidade para ela falar a verdade e ela continuou mentindo. Então, se manteve firme, né? Porque ela não sabia que o marido tinha morrido. Ela não sabia o que tinha acontecido. Então, ela continua ali. É igual o filho que vai lá e quebra a sua xícara que você mais ama, sabe? É exatamente isso. Aí você fala assim: quem quebrou minha xícara? Não sei. Nossa, tá quebrada, não vi. Tá quebrada. Não sei quem foi. Foi você, fulano? Não fui eu não. Foi o outro. Ainda bota a culpa no outro às vezes. No cachorro. Lá em casa tudo é culpa do cachorro. Nada é culpa do Cauã. Cauã é um santo. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja.
Ou seja, ali Paulo viu o quê? Que eles estavam trazendo o pecado da mentira para dentro da igreja. Imagina se virasse moda. Porque muitas pessoas ali tinham vendido e estavam entregando dinheiro. Oi? Pedro, desculpa, Pedro, gente. Então, imagina se aquilo virasse moda. Ok? Então, temos que tomar muito cuidado. Ali era o pecado da mentira. Pedro teve o discernimento espiritual. E nós precisamos buscar o discernimento espiritual a todo tempo na nossa vida cristã, para que possamos discernir o que é do Senhor, o que não é do Senhor. Deus não é fofoqueiro, mas Ele revela o oculto e o escondido. Ok? Temos também no 3.2 a história de Diótrefes, que ele chega a um ponto de proibir os crentes de receberem o apóstolo João na sua igreja. Eu também queria que você lesse. Está em 3 João 1. Vamos abrir? Não esqueça de buscar seu kit da Santa Ceia. Tá vendo a cara da propaganda? 3 João. 3 João 1. Fala dele. 3 João 1. Alguma pergunta, Ju? Alguma coisa assim? Já acharam 3 João? Lá no finalzinho da tua Bíblia, antes de Judas. Antes de Apocalipse, vem Apocalipse, Judas e 3 João. Queixa contra Diótrefes, elogio de Demétrio, saudação. 3 João 1, só tem um capítulo. A partir do versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede-os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, ali, ele começou a difamar Pedro. Ai, Jesus, difamar João. Ali ele começou a difamar João, dizendo que as pessoas não deveriam ir com ele, não deveriam ir na igreja dele. Estavam quebrando o 9º mandamento, que é, não dirás falso testemunho. Eles estavam estimulando assim, a fofoca mesmo, a contenda, como nós já lemos. E o Senhor não se agrada disso. Ele não aceitava, na verdade ele não aceitava que João fosse líder tanto quanto ele, não sei. E ele começou a difamar. E aí nós falamos, lá em Tiago 1, versículo 8, fala sobre o homem de coração dobre. Ou seja, é aquela pessoa que fala uma coisa, porém pensa outra. Sabe aquele teu marido que você tem na sua casa e que ele, só o sangue de Cristo na vida dele, mas que você fala, é uma bênção. É uma bênção, mas no fundo você está dizendo, aquele isso, aquele aquilo, amaldiçoando. Isso é a pessoa de coração dobre. A boca dela profere uma coisa, porém o coração dela está sentindo outra, sabe? Abençoado. Sabe quando você chega pro filho e fala, abençoado, mas no seu coração você quer matar. Vontade de matar. É quase isso, irmãos. É quase isso. É a pessoa de coração dobre. A palavra diz que o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. O que passa disso é procedência maligna. Então, não devemos honrar a Deus com os nossos lábios e o nosso coração está longe dele. Tudo isso diz na palavra. Tudo isso diz na palavra. Que o nosso falar tem que estar de acordo com o nosso coração. Ok? Não sejamos crentes de coração dobre. Aí fala das mentiras brancas, que são aquelas, como eu falei, da desculpa, né? Ai, fala que eu não tô. Ai, eu não fui porque
chegou alguém na minha casa. Eu não quero, e dá uma desculpa, não fala a verdade. O Novo Testamento, ele põe a verdade em destaque, pois seu objetivo maior é exaltar a pessoa de Jesus Cristo. A ordem bíblica acerca da mentira é esta: pelo que deixai a mentira e falai a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso está em Efésios 4, 25. E eu quero fechar, antes de ler a conclusão, eu quero fechar com essa palavra de Efésios 4, 25, que eu acabei de ler. Eu vou ler de novo, você que não acompanhou, se quiser abrir a tua Bíblia. Vão falando que sabe bem como é. Tem 3 crianças em casa e uma quarentena. Nessa quarentena, então, irmãos, os abençoadinhos estão que estão. Eles estão aprontando tudo que eles podem, mais um pouco. Deus abençoe os professores, Deus abençoe as irmãs que tomam conta das crianças na salinha. Não deve ser fácil. Diogo Campos acrescentando um versículo que se encontra em Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Isso aí. Então, vamos lá, Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quero deixar essa palavra para nós. Essa lição falou muito comigo. Muitas coisas aqui que nós falamos, todos nós sabemos, porém não cumprimos. Muitas das vezes, quando vemos, já estamos fazendo. Que possamos nos policiar, que nós venhamos dar bom testemunho. A palavra de Deus diz que nós devemos abençoar quem nos maldiz. Não é falar mal, o irmão falou mal de mim, vou falar mal dele. É porque é da nossa natureza, né, irmão? Nós somos pecadores mesmo, sabe? Mas o Senhor, Ele nos conhece, Ele nos perdoa, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica de todo pecado. Amém? Então aqui é a conclusão. O 9º mandamento inibe a prática do falso testemunho. Esse pecado, em seus desdobramentos, usa de falsidade para com as pessoas, maculando o seu nome e roubando-lhes a honra por meio de acusações, calúnia e difamação, tomando sobretudo como base a mentira. Para o salvo em Cristo, o reforço para esse mandamento é: antes seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 15. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua semana, que Deus possa abençoar o teu dia, a sua casa.